Fala pessoal, que saudades de vocês que eu estou. Que é o Benegas, né? Agora vocês vão ter que me aguentar virtualmente. E hoje a gente vai começar a falar sobre a crise de 1929, que seria o próximo assunto, né? O primeiro assunto do grupo 3, apostila 3 de vocês, tá? Crise de 1929, também conhecida como crise do capitalismo. Bora lá então? Vamos lá. Então, pessoal, para a gente começar a falar sobre a crise de 29, vocês têm que entender um pouquinho da filosofia do americano, a forma que o americano vê o mundo. Então, nós vamos começar a falar desse primeiro ponto que é chamado o American Way of Life. É o estilo de vida americano caracterizado no consumo. Na verdade, gente, é atrelar a felicidade ao ato de consumir. Então, o americano ele se torna uma pessoa muito consumista por alguns fatores, né? O primeiro deles é a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial ela possibilitou um aumento substancial da produção industrial e agrícola dos Estados Unidos. Por quê? A Europa ela estava destruída pela guerra. Então eles estavam no processo de reconstrução, né? A sua agricultura ela estava parada, a sua indústria foi destruída. Então quem passa a alimentar a Europa é os Estados Unidos. Além de fornecer, né, os produtos industrializados, a matéria-prima, os produtos agrícolas, os Estados Unidos ele também vai fornecendo empréstimos para os europeus poderem fazer um processo de reconstrução dos seus países. Isso vai possibilitar os Estados Unidos a se tornar uma grande potência, né, mundial. Aí que os Estados Unidos ele se torna o país mais rico do mundo. Tá? Então, para a gente entender esse contexto da crise, nós precisamos ir para alguns fatores que são necessários para a continuidade dessa visão do americano baseada no liberalismo econômico e a grande consequência, né, desse liberalismo que é a crise de 29 e a quebra da Bolsa de Valores. Tá? Então eu vou passar o slide aqui e nós vamos falar algumas características aí do liberalismo. Então o americano em si, ele se torna uma pessoa consumista porque ele tem trabalho, né, a indústria está a todo vapor. Porém, o liberalismo ele não tem leis trabalhistas, né? Então, a ideia é o laissez-faire. Então, dentro desse contexto, os americanos eles têm que trabalhar várias horas por dia para conseguir alcançar o consumo característico do estilo de vida americano. Então, basicamente, esse consumo ele não se dá por satisfeito apenas com o seu salário. Então ele tem que ir além disso. Então o americano ele passa a utilizar um sistema para consumir que é o sistema de crediário. Para você conseguir crédito nos Estados Unidos, você faz o que nós chamamos de hipoteca. A hipoteca nada mais é do que o banco ele toma posse do seu bem. Vamos pegar o exemplo aqui, uma casa ou uma fazenda. Você vende essa fazenda para o banco e o banco ele te dá um empréstimo e você tem que pagar as parcelas desse empréstimo, que a gente chama de hipoteca, até você quitar a hipoteca. Dentro desse contexto, você consegue recuperar o seu bem, recuperar o seu imóvel. Caso você não pague as parcelas da hipoteca, o banco vai lá e toma o seu imóvel. Então, seu imóvel ele se torna a garantia ali. Então, basicamente, o consumo está atrelado a esse sistema de crédito e o crescimento e investimento, tanto na indústria quanto na agricultura, ele também está atrelado ao sistema de hipotecas. Então, por exemplo, na primeira imagem, né, você vê ali as máquinas de colheita de uma determinada fazenda. Para o fazendeiro ele conseguir esse maquinário, ele hipoteca o seu imóvel, consegue o dinheiro emprestado e faz o investimento
na agricultura. Então a agricultura ela se torna mecanizada, isso dá a possibilidade para o americano, para o agricultor americano, melhor dizendo, fazer uma produção em larga escala. Pensem mais ou menos no que nós já estudamos na lei da oferta e da procura, tá? Quanto mais eu produzo, mais barato fica, tá? O valor dos produtos no liberalismo ele é baseado na ideia da lei da oferta e da procura, tá? Então, dentro desse contexto, tanto a agricultura quanto a indústria, eles vão acabar abastecendo o mercado interno americano e externamente. Então, eles precisavam produzir muita coisa. Então, para a indústria crescer e para a agricultura crescer, eles conseguem esse crescimento à base dos empréstimos, tá? Aí que entra a questão da Bolsa de Valores. Muitas vezes você já tem tudo hipotecado, você não consegue ampliar a sua indústria. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma fábrica de tecidos, eu tenho uma grande encomenda da Europa por camisetas, e a minha indústria ela não dá conta, a minha fábrica não dá conta de produzir, então eu preciso ampliar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fatiar a minha empresa em ações, colocar na Bolsa de Valores e as outras pessoas compram as ações, entra o dinheiro na minha empresa e eu faço a ampliação dela para dar conta ali da demanda de produtos que a Europa está necessitando. Então, dentro desse processo, principalmente a classe média que quer entrar nesse ramo, que é realmente muito lucrativo no período, ele passa a trabalhar com essa ideia de hipotecas para conseguir comprar as ações dessas empresas e participar do estilo de vida americano, tá? Então, os investimentos na Bolsa de Valores, como vocês estão vendo aí nessa segunda imagem, ele se torna cada vez mais frequente, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos fatores que vão levar à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Vamos chegar mais ou menos no ano de 1925. A Europa ela já está praticamente reconstruída, existe uma diminuição da procura de produtos de produtos americanos, então nós temos aí a ideia de superprodução, que vai ser um dos fatores da crise. Porque o que nós temos? No Fordismo, como que eu consigo baratear o produto? Produzindo em grande quantidade, tá? Então, quanto mais eu produzo determinado produto, mais barato esse produto fica. Essa é a lógica do Fordismo, tá? Então, o sistema Fordista americano, ele vai possibilitar essa superprodução. Só que o que acontece? Essa lógica do produto barato, ela tem que continuar. Então, mesmo diminuindo o consumo de produtos na Europa, nós temos a superprodução em continuidade nos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver nessa imagem aí do slide, nós temos um estoque de produtos, né? Então, esse estoque está parado, eu preciso vender isso, e uma das características importantes aí do liberalismo que vai levar para a crise é a ideia básica de que se eu tenho produto e o produto está barato, não existe a necessidade de manter esse trabalhador produzindo. Então, qual é a solução que é encontrada nas fábricas? Tá? A demissão dos funcionários. Então, conforme vai passando o tempo, vai aumentando o desemprego nos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver aí nessa primeira imagem, filas e filas de desempregados. Aí que está o problema. A Europa ela já não consome da mesma forma que consumia antes de 1925.
E agora eu tenho agravado a pobreza dentro dos Estados Unidos com o aumento do desemprego, ou seja, o próprio consumo interno americano começa a cair. Então essa galera que estava desempregada, não existia leis trabalhistas, não existia, por exemplo, um seguro-desemprego, as pessoas passam a reagir com manifestações pedindo ali uma mudança, uma postura, uma nova postura no governo. Então, como você pode ver aí na imagem, na segunda imagem, o povo começa a sair na rua pedindo mudanças e basicamente o Estado ele passa a agir com violência, reprimindo essas manifestações e prendendo os líderes dos sindicatos. Então, esse sistema que estava ali nos Estados Unidos, ele vai ficar cada vez mais insustentável, até que nós chegamos no ano de 1929. Tá? Então, para muitos que estavam desempregados, qual que era a ideia? Bom, eu preciso ter uma fonte de sustento, eu vou virar dono de uma empresa. Então, começou a rolar dentro dos Estados Unidos a ideia de especulação financeira, que, simplificando, é o quê? Começa a supervalorizar as empresas pensando no futuro. Então, as pessoas começaram a comprar ações das empresas achando que elas valiam muito, mas na verdade as empresas elas estavam praticamente falidas. Então muita gente que depositou os seus sonhos ali na compra daquelas ações, eles vão acabar perdendo tudo, que é o que a gente chama de quebra da Bolsa de Valores de Nova York, também conhecida como a Quinta-feira Negra, do dia 24 de outubro de 1929. Basicamente, o que foi a quebra da Bolsa de Valores, pessoal? As ações dessas empresas elas começaram a desvalorizar de maneira meteórica. Então, no final da manhã, as ações dessas empresas elas estavam valendo $1. Então, pare e pensa, por que eu estou vendendo a minha empresa por $1? É porque essa empresa está tão endividada, que eu vou vender ela por $1 para me livrar dessa dívida. É isso que eu quero. Só que o que aconteceu? Ninguém comprou as ações. As ações não encontraram compradores. Então, os Estados Unidos quebra e os países que dependem dos Estados Unidos quebram também. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens do que aconteceu pós crise de 1929. Tá? Então nessa primeira imagem tem ali provavelmente um burguês vendendo o carro dele por $100 porque ele perdeu tudo, toda a riqueza que ele tinha ali no momento da crise. Na segunda imagem, uma imagem um pouco mais forte, né? Uma outra característica que aconteceu nos Estados Unidos, que foi o suicídio em massa. As pessoas perderam tudo porque a casa estava hipotecada, o banco ele não vai conseguir pagar essa hipoteca, o banco vai tomar a casa, vai tomar o bem, a pessoa perde perspectiva de vida e acaba cometendo suicídio. Então, gente, por hoje a gente vai parar por aqui. Eu vou passar para vocês alguns exercícios da teoria e na próxima aula a gente vai falar sobre as consequências dessa crise, tá bom? Espero vocês, todo mundo de foco nos estudos, tá bom? Valeu, pessoal, até mais, tá? Beijão do Benegas.